tarde a todos e todas, né? Bem, é uma alegria, viu, tê-los aqui. Vocês estão na sede 3 da AGU, que, na verdade, é a sede quase original, porque a primeira foi no anexo do Planalto. Funcionou lá no anexo um dos anexos do Planalto, depois mudou para cá. E esse prédio é um prédio histórico de Brasília, um dos mais antigos, poderia dizer. Eu costumo dizer que aqui cabe até uma reforma fundiária, porque o prédio é gigantesco, né? É o prédio da Imprensa Nacional e tem salas enormes. Se vocês andarem um pouquinho aqui, vocês vão ver as rampas, né? Rampas de Maracanã, né? Porque era para passar aquelas máquinas grandes de impressão e tudo mais. Então, é uma alegria. Aqui é a sede da escola, a sede da corregedoria e a sede da diretoria de administração da Escola Superior, da AGU, e a sede da área de informática, parte da informática está aqui. Nós estamos numa parte do auditório, o auditório fica para lá. Se tiver tempo, a gente faz um tour na escola, tem salas e tal. Enfim, e dizer que, portanto, que é uma alegria, de novo, dizer que é uma alegria estar com todos vocês aqui. Eu não vou nominá-los, porque não vamos perder tempo, já estamos um pouco atrasados, mas nós criamos esse grupo de pesquisa, Processo Eleitoral e Integridade das Eleições nas Américas, por razões óbvias, né? De um lado, nos Estados Unidos, a acusação de Donald Trump, desde 2020, que o processo havia sido fraudado, né? Do outro lado, também aqui no Brasil, queixas nesse sentido. E eu peço depois, até se o Alan quiser me secundar, se eu esquecer de alguma coisa, ele entende muito mais de direito eleitoral do que eu, o Guilherme, que é desembargador do TRE, o Bruno Rangel, que é ex-desembargador do TRE, o Renato Coelho, que é ex-desembargador do TRE, de modo que a ideia justamente é essa, discutir processo eleitoral, discutir eleições, proteção à democracia, enfim. Nós já tivemos um primeiro momento no Rio de Janeiro, não fomos lá só para isso, havia um congresso da CODEG, que por favor? Das escolas judiciárias eleitorais, e lateralmente ao CODEG nós realizamos o nosso primeiro encontro. Depois disso, o Alan já produziu artigos para o Conju, tivemos estudos outros. Acho que o Higino, que é um dos membros, também nesse sentido, elaborou alguns documentos nesse sentido. O doutor Bruno Martins está ali. A bancada do TRE-DF está praticamente toda unida, né? Doutor Bruno Martins também... Doutor não, né? Bruno Martins, que tem, também ex-membro do TRE, sócio de escritório do Bruno Rangel. Não é Bruno e Bruno o nome do escritório. Enfim, é isso. Eu quero saudar os que vieram de fora, especificamente o Alexandre Dávila, que é de São José do Rio Preto, meu amigo desde 2012, fizemos um curso juntos em San Diego. Ele morou muito tempo em Chicago, advogado da área internacional, de imigração, com forte atuação nos Estados Unidos e na Itália, está às voltas agora com as loucuras da Meloni, não é? E quero saudar também o doutor William Douglas, o desembargador William Douglas, que todo mundo conhece das redes sociais e da produção literária muito efetiva e que muito nos honra com sua presença aqui. Esteve ontem no lançamento do livro, e eu fico muito grato, desembargador, por sua presença. Saudar também Walter Baeri, que é de fora, mas está sempre por aqui, mas, enfim, está no Rio de Janeiro como diretor jurídico do BNDES. Deixei alguém de fora aqui? Não, né? Todo mundo é de Brasília? Você? TRE Alagoas, tá.
Muito bem, muito bem. Bem, então é isso. Olha, qual é a dinâmica aqui? Eu, de novo, peço para o Alan que me auxilie se eu esqueci alguma coisa. Qual é a dinâmica aqui? Até porque todo mundo tem outros compromissos, mas, enfim, eu creio que a maioria tirou amanhã hoje para nós discutirmos. Nós pensamos na seguinte dinâmica: dividirmos em grupos. Tá? Eu pensei em 3 grupos, mas eu acho que 3 grupos é muita coisa, bastam 2 grupos. Nós temos os temas, que o Alan pode, se quiser, mencionar quais são os temas aqui, mas estão aqui escritos, né? Eixo legal. É esse aqui, Alan? Isso. Esse roteiro e fala, não é isso? Eu já até fiz mais ou menos uma separação. 1, 2, 3, 4, 5, é isso? Pelos temas que forem encaminhados, isso. O Guilherme Pupi, o Renato Coelho, o Vladimir Belmino, Alexandre Dávila e o Rodrigo Malta se enquadrariam entre o eixo 1 e 3, eu também. E os demais, eu acho que ficariam no eixo 2, salvo o desembargador William Douglas, que acabou não falando do tema. Então, não sei. Mas veja bem, desculpa te interromper. Vocês têm 3 opções, e o outro grupo só uma opção, que é a opção do número 2? Isso. Praticamente, essas pessoas que eu falei estão concentradas dentro desse eixo de ações das instituições, AGU e Poder Judiciário, que impactam positivamente no ambiente democrático e regulação de redes. Tá. E os demais, salvo o desembargador William Douglas, estão nesse eixo 2, que é o efeito das fake news nas políticas públicas e na prestação jurisdicional, bem como os desafios aos ataques às instituições democráticas e ao Poder Judiciário. Eixo 2 é eixo tecnológico, governança digital, transparência algorítmica. Então, eu estou com outro documento aqui, deve então ser. Você está com outro, isso. Você está com outro. Isso, esse é outro. Ah, é? Aí. Então, Cadê E aí depois a gente fez essa concentração, acabou? O eixo 2 que tens aí, qual é? O efeito das fake news nas políticas públicas e na prestação jurisdicional, bem como os desafios aos ataques às instituições democráticas e ao Poder Judiciário. Então, vai ter que imprimir, é isso? O eixo 1. Ações das instituições, AGU e Poder Judiciário, que impactam positivamente no ambiente democrático, conjuntamente com regulação das redes. Esse roteiro aqui que a gente está, vai ser uma publicação... Não, então, esse roteiro aí foi um trabalho que o Higino, que já consta do nosso grupo de pesquisa, fez. Ele acabou não podendo vir e a gente disponibilizou para todos, mas esse aqui pois é, exatamente. Foi um paper que a gente acabou utilizando disponibilizou a todos e acabou... E realmente ele fez um apanhado bem interessante do que algumas coisas que a gente já tinha debatido e algumas das nossas propostas aqui. Então, trouxe para conhecimento de todos. A ideia é evoluir e aprofundar isso aqui como produto do grupo. Poderia ser um dos encaminhamentos, né? O que acontece? A gente já teve um evento na escola, capitaneado pelo ministro, na perspectiva de ter subsídios para a atuação da AGU no processo que trata da regulação das redes no Supremo Tribunal Federal. Até o relator, o ministro Toffoli, fez uma citação ao livro do Souto nesse dia, até, para registrar. E também nos projetos de leis que estão no Congresso Nacional tratando sobre regulação das redes, né? A gente tem também em tramitação o novo Código Eleitoral, então a ideia do grupo seria algum tipo de proposição, seja em perspectiva legislativa, seja em perspectivas de atuação da AGU, em relação a esses temas, esses eixos, né? A gente tem, acho que o Souto pode falar um pouco mais, o Observatório da Democracia, que já produziu algum conteúdo dentro dessa perspectiva geral, e também a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. Então, como ambos as instituições e órgãos têm atuações transversais ao que a gente está debatendo, a gente vai levar esse conteúdo para esses órgãos da AGU. Eu acho que, infelizmente,
o roteiro está incompleto, seria bom imprimir? É. A gente poderia partir para essa divisão, mais ou menos, que eu encaminhar. Já está encaminhado por algum meio? Está no ofício. Ah, perdão. E a gente conversou. Perdão. Os temas que eu sugiro o seguinte: a gente ir para a sala 1, que a gente separou, Guilherme Pupi, eu, Renato Coelho, Vladimir Belmino, Alexandre Dávila e Rodrigo Malta. E os demais continuariam aqui. Tá. Ok. Então, só para ficar claro, a ideia é debater e tirar uma conclusão, evidentemente que, se houver divergência, o Guilherme pontuou, né, sidelines lá, a posição do grupo é essa, embora haja divergência com relação a fulano de tal, e aí faz um breve relato dessa divergência, e, em seguida, nós nos reunimos todos para tirar as deliberações do dia de hoje. E agora sempre sucinto, né? Porque, afinal de contas, não temos como, né, expandir muito, seja pelo tempo, seja pelo número de pessoas aqui envolvidas. Maravilha, então? Quem vai ficar aqui lembrou qual foi o nosso tema? Arthur está aqui, Arthur? Vem me secretariar aqui, Arthur, fazer essa... Não. Você já foi nomeado agora secretário ad hoc do evento aqui, Arthur. Não, então pode ficar aí também, não tem problema não, pode ficar aí. Até breve. Sim, pessoal, está faltando uma coisa, é o tempo, né? 10 minutos? É 10 minutos para cada pessoa, a ideia é em 40, 50 minutos a gente voltar. 40 a 50 minutos a gente volta. Maravilha, maravilha. Então tá bom. Vamos nos agrupar mais um pouco aqui, né? Tá, qual é o ponto, Arthur? Pega o microfone aí, por favor. Qual o primeiro ponto? Bem, é dividido em 3 eixos, né? 3 eixos, tá. Vamos lá. O nosso, 3 eixos. Eu estou com o documento aqui exatamente diferente do que foi dito pelo Alan? Pelo Alan, foi. Estou com um documento aqui que é o trabalho... Você lembra pelo menos um eixo? Você pode... Você pode pelo menos um eixo? Você Sim. lembra? Vamos lá. Aqui fora tem. É aí fora, exatamente. Vocês conseguiram fácil aí, não? O ofício. Não, tem ali, ó, pessoal. Consegue. Vocês podem notar, é pouca coisa. É o 2, não é isso? É o efeito das fake news. 2, né? É o 2, que é o nosso. O efeito das fake news nas políticas públicas e na prestação jurisdicional, bem como os desafios aos ataques às instituições democráticas e ao poder judiciário. Ok? Desafios. Os efeitos da fake news no, por exemplo, e os desafios aos ataques às instituições democráticas e ao poder judiciário. Tá? Ok. Bem, pessoal, então, alguém... Vamos lá, só um instante aqui. Bem, alguém quer iniciar com o tema? Alguém se candidata? Arthur, desembargador William Douglas. Eu creio que nós poderíamos
talvez começar esse tema, é uma sugestão, evidentemente, né? Falando de efeitos das fake news nas políticas públicas, creio que a pandemia e o que se projetou sobre vacinação, sobre efeitos da vacinação, sobre efetividade da vacina, aliás, né? Eu acho que é um tema que nós poderíamos explorar. Eu acho que é um tema, né, um tema, é o que me ocorre aqui, deve ter outros. Alguém lembra de um outro tema de fake news e políticas públicas? Eu acho que nós poderíamos fazer um breve diagnóstico e uma crítica ou uma solução, alguma coisa desse tipo, uma sugestão de melhoria né, do enfrentamento da coisa. O que é que vocês acham? Por favor. Outro exemplo de fake news que tivemos discussão foi a questão lá do Rio Grande do Sul, quando teve a... Excelente. Também para o assunto fake news e alguma coisa de projeção, pode ser Excelente. Excelente. Pegou aí, né, Arthur? Dois temas, né, por enquanto. Né? Algum outro? Só para a gente ficar. questão das urnas, Boa, também. Você quer fazer uma consideração? Se quiser, eu posso começar com um relato. Por favor. Excelente. E sem nenhum problema de ser interrompendo, se alguém Tá. no meu relato se lembrar de algum dado relevante, fique inteiramente à vontade. Primeiro, cumprimentar o Souto, os colegas do grupo, Arthur, parabenizar pela iniciativa da Escola da AGU, acho que é fantástico. Pesquisam sobre os temas que têm papel relevante nas instituições Na hora que voltar, você pega a situação e depois e reunir todos aqui Isso, para ficar. para debater sobre os assuntos e chegarmos a um documento relacionado a esses temas, acho que é fantástico. Então, parabéns, Souto. Obrigado, querido. Cumprimento todos os demais colegas de mesa. E aqui, já avançando para o tema, com a brevidade que ele exige, é que a gente tem um problema bastante grave, do ponto de vista institucional, relacionado às fake news, mas acho que o grande problema aqui não está na mentira em si. Talvez fosse uma ambição enorme e fosse até, talvez, contra a natureza humana, se não de todos, grande parte. Uns mais, outros menos, né? Mas querer seria uma missão da verdade, né? De que a verdade estivesse permeada em todos os campos. E a história mostra o contrário. As mentiras e as fake news sempre estiveram aí. A queda do Império, o início da República, Guerra do Paraguai. a Guerra do Paraguai, o golpe ou a Revolução de 30. É tudo uma questão de propaganda, de como a narrativa é construída. Então, a fake news, a mentira, nos ambientes públicos e privados, não é em si a grande novidade. Talvez o maior problema que nós temos hoje é a velocidade com que ela circula. E aí o problema, então, não é em si de conteúdo. Óbvio, o conteúdo é um problema intrínseco, mas esse problema não é novo. O grande problema é a velocidade com que ela circula, então os meios de comunicação por meio das quais essas fake news circulam. Então, eu trataria aqui, um primeiro aspecto relevante e grave sobre esse assunto, a questão das redes sociais, né? Redes sociais e meio de comunicação de massa. E isso, claro, guardado todos os paralelos históricos, mas o Estado enfrentou algo semelhante quando o rádio foi desenvolvido, né? E até então o Estado tinha monopólio dos meios de comunicação, controle de publicações escritas, né?
imprensa, quando vem o desenvolvimento do rádio, o Estado passa a encontrar um meio de comunicação que ele não controlava. E então você tinha ali as rádios amadoras, comunicadores, pequenos comunicadores. E aí o papel do Estado avança sobre esse meio de comunicação com prós e contras, né? Com ônus e bônus. E aí você tem, por exemplo, o Brasil da década de 30 com a década de 20 e 30 com o monopólio das concessões públicas de rádio e, mais na frente, as de TV. Isso garante ao Estado, por muitos anos, um controle dos meios de comunicação. Não em si da informação, mas, em última instância, um controle sobre os meios de comunicação, em última instância, pelas concessões públicas. Quando vem, e agora, ao longo do tempo, isso também vai sendo colocado como um problema, inclusive um problema para a democracia. Quer dizer, até que ponto os meios de comunicação, que eram quase que monopolizados, produziam informações verdadeiras a serem colocadas à disposição da população. Quando vem as redes sociais, houve, no primeiro momento, aí vocês podem me confirmar, mas eu acompanhei pesquisas ali no início dos anos 2000 que colocavam o desenvolvimento das redes sociais, da internet, né, os meios de comunicação via eletrônica, como uma salvação para a democracia. Quer dizer, agora teríamos a solução para o problema da crise de representatividade, porque agora a população poderia participar diretamente do processo político eleitoral, manifestando opiniões. O problema é que, aí, quando você concebe a ideia dos algoritmos, você vê que aqueles meios de comunicação não eram tão... aquelas comunicações, aquelas manifestações não eram tão voluntárias, não eram tão autônomas, né? e verdadeiras. E circulando de uma forma muito rápida para formar vontade das pessoas, e já em um cenário de Estado, uma tendência do Estado não regulador nessa área. Então, aí nos deparamos com problemas, e quando se olha para as balizas constitucionais, se identificam dois extremos. Primeiro é uma negação total do problema. Você falou, isso não é um problema, as pessoas estão manifestando opiniões, estão manifestando vontades, e isso não deveria ser um problema para a democracia. Isso aí a gente vê como uma negação do problema e uma ideia de que o direito hoje, da forma como constituído, é capaz de solucionar os problemas por meio da responsabilidade civil e da responsabilidade penal, quer dizer, uma responsabilidade posterior. E por meio das tutelas inibitórias, que é a determinação de retirada de conteúdo. E o outro extremo é uma ambição desmedida de achar que o Estado interventor terá a capacidade algum dia de solucionar por completo esse problema. E aí, os dois extremos caminham para fora das balizas constitucionais. Então, eu acho que esse é o ponto que eu trago. Esse finalzinho aí, Bruno, você poderia repetir? Você disse que é uma quimera, mais ou menos, você falou com outras palavras, né? Que possa se imaginar que o Estado poderá... Que o Estado interventor poderá, uma ambição que um Estado interventor, em grau máximo, poderá resolver por completo esse tipo de problema. Das fake news. Das fake news. Aí eu te pergunto, eu acho que cabe, Por favor. No seu entendimento, e eu concordo com você, o Estado interventor não vai conseguir sozinho. Você, se alguém perguntasse, aliás, eu estou perguntando, né? Qual seria a solução? Quais seriam os caminhos viáveis para a gente encontrar uma solução para isso, ou para evitar esse tipo de problema? Ou se não há solução, o que é que nós poderíamos fazer para amenizar? Viu? Primeiro, era bom colocar isso aí, tá? Primeiro, eu considero que
é inevitável uma maior participação do Estado como regulador. Mas eu diminuiria a ambição. Quer dizer, um Estado excessivamente regulador vai causar outros problemas com a pretensão de resolver esse. Problemas de tolir a liberdade de expressão, etc. Tal, né? A gente fica num dilema, né? Então, mas eu tenho como premissa que, inegavelmente, o Estado vai ter que adotar um papel mais profundo. Agora, a participação do Estado também pode vir acompanhada de um sistema de governança interinstitucional e multidisciplinar. Aqui também uma dificuldade quando se trata do assunto sob o ponto de vista do direito. Quer dizer, parecido com o que acontece no eleitoral, que nós juristas tratamos o fenômeno partido político do ponto de vista de quem está com a caneta na mão. Você tem a ciência política produzindo tanta coisa sobre partidos políticos, a sociologia produzindo tanta coisa, mas na hora de decidir, quem está decidindo é um jurista. Muitas vezes vai decidir de acordo com o que nós temos de informação, nós temos de conhecimento sobre aquele assunto. Então, acho que uma base multidisciplinar é relevante para tratar desse assunto e um sistema de governança interinstitucional que não vincule a um órgão específico o poder de dizer o que é e o que não é. E, por último, uma separação temática do eixo fake news. Quer dizer, existem fake news que são relevantes, qualquer fake news é relevante e é um problema, mas existem problemas que o Estado não precisa intervir. Quer dizer, então, existem, por exemplo, uma fake news, uma opinião, alguém diga que a Honda é melhor do que a Toyota. Quer dizer, isso não... Pode até estar usando o dado equivocado, mas isso não é um problema de Estado. Agora, existem fake news que atacam instituições, que atacam sistema ambiente democrático, integridade e tal. Aí eu acho que é disso que... É aqui que nós temos um problema que merece um tratamento pelo Estado. E talvez uma salvaguarda seja uma espécie de sistema de governança interinstitucional e multidisciplinar. Maravilha. Se me permite, meu amigo Souto, vou aqui só implementar, fazer algumas considerações em relação ao Bruno, que pontuou muito bem, mas primeiramente gostaria de dar bom dia aí ao nosso diretor da escola, João Souto, né, pelo brilhante encontro, Walter, meu amigo Lucas, Bruno, professor William, quem eu muito admiro, temos bons amigos em comuns, doutor Silva Neto, estávamos a palestrar ano passado no encontro que ele franqueou, inclusive junto com o doutor João Souto, então muito obrigado, sempre é uma honra estar com um colega presente aqui nesse debate. João, eu vim preparado até pelo eixo temático aí que eu tinha dividido com o nosso amigo Alain para tratar um pouquinho das eleições do Equador, que estive recente lá, porém teve algumas mudanças aqui, então vamos focar, né, sobre as fake news aqui, apenas de forma muito brilhante, pontuada pelo Bruno Rangel, e já aproveitando a sua pergunta, o que seria, né, o combate às deepfakes aí, mas só para esclarecimento que ano passado nós tivemos em 2024 mais de 60 países realizaram eleições pelo mundo, onde estivemos aí na eleição americana em novembro, também tive a honra de ter um amigo próximo nessas eleições, e a gente sabe hoje que a inteligência artificial ela cria aí elementos de deepfakes que você consegue, né, fazer mudanças drásticas, aí, seja na fala, né, na maneira de um pseudo-candidato verbalizar ou relatar alguma coisa, inclusive as resoluções, as últimas resoluções no Brasil, a última sobre propaganda eleitoral, trouxe isso, causou uma certa confusão, inclusive em matéria de ordem processual, se era representação ou não, enfim, mas acredito que o Brasil tem avançado significativamente, né, no sentido de tentar trazer alguma consideração em relação ao tema, e aí eu não vou entrar aqui se isso deveria ter sido feito através de resoluções, que sempre é uma questão nossa aqui, acadêmico de direito, que isso pode ser feito, porque as resoluções, a gente sabe que lá a lei eleitoral ela fala que a resolução
até o dia 5 de março do ano das eleições, pode-se fazer as resoluções, porém, no sentido ali de regulamentar e não de inovar. E a gente sabe que, às vezes, deveras acaba fazendo alguma inovação. Mas o que eu quero me prender aqui é que tivemos, sim, deepfakes em campanhas, sobretudo como Estados Unidos, México e Venezuela, que criaram, né, com essa inteligência artificial e deturbaram as eleições. E aí, até no fórum, eu fiz alguns apontamentos aqui, no Fórum Econômico Mundial, foi apontado o principal risco da democracia global nos próximos 2 anos, destacando essa capacidade de minar a confiança de toda a sociedade mundial, sobretudo no tema deepfakes. Arthur, isso é importante. O Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial apontou, né? apontou que essa desinformação como principal risco global, né, para os próximos 2 anos. E aí, João Souto, aproveitando o gancho que você fez a consideração em relação ao Bruno, o que poderia trazer aí, qual seria o combate a essa desinformação, né? O TSE ele criou, vamos dizer assim, um comitê, um conselho para combate à desinformação. Inclusive, tivemos a honra, através da transparência eleitoral, de entregar nas eleições da Argentina, há 1 ano e meio atrás, uma premiação para o ministro Alexandre de Moraes, que ele passou aí para a ministra Carmen Lúcia, que estava presente. Então, a transparência eleitoral deu como se fosse uma moção de louvor pelo reconhecimento a essa tentativa de se criar o combate à desinformação. Entendo que o TSE tem feito seu papel. Agora, claro que a sociedade civil também tem que se envolver e se engajar. Existe um PL da fake news, né, em trâmite desde 2020. Eu não sei como está esse andamento agora, teria que consultar, mas existe esse PL da fake news também para esse combate. Como o Bruno colocou, claro que quando a gente fala em regulamentação das fake news, ou regulamentação da parte midiática, parece às vezes alguma coisa no sentido de tentar tolir, né, a liberdade de expressão, mas não é isso. Tem que ter alguma regulamentação, com certeza. Claro que o Estado não pode intervir, né, em toda a seara, mas essa regulamentação ela é necessária no sentido de não disseminar, porque, sobretudo, e a gente que é eleitoralista aqui, no período eleitoral você pode inverter resultados e pode, de forma considerável, trazer para candidatos, né? Então, fica aí a ressalva, mas é isso. Maravilha, excelente contribuição. O Baeli estava escrito, Lucas, depois eu passo para você. Eu só queria, para eu não me esquecer, eu estou meio que coordenando aqui, eu gostei muito das falas de todos, acho que todos gostaram, mas essa questão de interferência, de fake news, tem um tema importante que eu levei para o Observatório da Democracia, fazem parte lá a senadora Cátia Abreu, o ministro Floriano, de certo modo, ele está na comissão, mas a ministra Edilene. Um tema que eu acho importante, não sei se vai dar para debater agora, e que me impressionou, ocorreu em Goiás, mais especificamente em Goiânia, quando o Marconi Perillo, que é um fenômeno eleitoral lá, né? Ou foi, né? O cara com 30 e poucos anos se elegeu governador e depois se elegeu 3 vezes, mais 2 vezes, né? E fez o sucessor, né? E brigou com o sucessor, depois ganhou de novo. Marconi Perillo liderava a eleição para o Senado e um membro do Ministério Público, eu não sei, o convocou para a delegacia ou obteve uma ordem eleitoral que ele foi detido por algumas horas, eu não lembro bem os detalhes. Isso ele perdeu a eleição. Sim. Né? Eu acho que é preciso criar um mecanismo no Brasil. Talvez eu esteja fugindo um pouco do nosso tema, mas está dentro do tema eleitoral. Não. Né? É uma fake news, uma situação fake, não é fake news, mas é uma armação. Né? É preciso criar no Brasil, viu, Arthur, se puder anotar aí a sugestão do Souto, criar um mecanismo de evitar, por exemplo, prisões, talvez, por decisão monocrática, não sei, estou exagerando, de candidato.
faltando 2 meses para a eleição, ou 3 meses para a eleição, ou 4 meses, eu não sei. Mas aquilo me chocou. E isso não ocorreu só por lá. A sugestão seria... Primeiro, uma constatação de que é um problema real e que provavelmente deve ter alterado o curso de uma eleição num Estado que não é grande, mas também não é pequeno. Um Estado importante da federação. Eu puxei aqui, Souto, e você está certíssimo. Foi nas eleições de 2018, né, que ele teve sua prisão preventiva poucos dias. Né, antes do pleito ali, que ele saiu de primeiro lugar para 5º lugar. Né, Isso aconteceu no Rio também com Marcelo Crivella, também bem próximo de eleição, também teve não sei se foi preso ou alguma ação policial. Esse é um problema grave, será? Walter, por favor. Primeiro, agradecer o convite aqui, gentil, e estar no meio de pessoas tão qualificadas. Né? O que me impactou aqui é que gente bem qualificada nesse debate, e é muito bom a gente participar, me sinto aqui honrado. Ao lado também do desembargador, professor William Douglas, que alegra muito meus dias com a sua elegância nos debates, nos grupos que participamos aqui de WhatsApp. É sempre bom ver ideias ponderadas, claras, bem colocadas, e é uma satisfação, alegria debater, né? Eu tenho falado um pouco sobre o impacto da inteligência artificial, sobretudo a inteligência artificial generativa, na governança pública como um todo. E aí você tem os eixos judiciário, atuação do executivo, por exemplo, regulação do mercado de capitais, que é algo que eu tenho falado muito, o impacto disso para a regulação do mercado de capitais. É um debate global que está em curso, puxando aqui um pouco a sardinha para as minhas funções atuais, né, de diretor jurídico do BNDES, embora na origem a gente esteja na mesma casa, né, na AGU aqui como origem. Eu estou emprestado ao banco, né, eu sou de carreira aqui da AGU. Mas eu acho que atualmente tem 4 eixos importantes e vasocomunicados que impactam a governança pública e representam um desafio à regulação. Porque a regulação econômica tradicional, como a gente pensava, vai evoluir para uma regulação algorítmica. E essa regulação algorítmica tem a ver com quais os princípios e valores vão orientar a arquitetura dos sistemas que vão gerar essas informações. Esse é o primeiro conceito importante, né? E aí tem 4 eixos que a gente precisa discutir com mais força. Primeiro, é um cenário geopolítico desafiador, né? Em que você tem guerra comercial, em que você tem uma desintegração das estruturas de cooperação internacionais, que são fundamentais para uma uniformização de conceitos sobre uma eventual regulação de sistemas, que muitas vezes são controlados por países. Existe um mundo que está se fragmentando em blocos cada vez mais regionais, com eixos de influência bastante claros. A ascensão da China como potência econômica dominante versus a reação americana a essa ascensão econômica da China. Isso gera um ambiente internacional instável e tentativas de influência mútuas e recíprocas nos sistemas políticos, jurídicos, como forma como mecanismo não só de promoção dessa nova onda de guerra comercial, mas também a luta por espaços de poder na esfera internacional, que é algo que a gente só via lá no século XIX, no final do século XIX, na época do imperialismo declarado, né, da colonização, que gerou como subproduto 2 guerras mundiais, diga-se de passagem. Diretamente a Primeira Guerra e indiretamente a Segunda. E aí o outro é a influência cada vez mais poderosa e forte das redes sociais no debate, na opinião pública, porque elas são um veículo pelo qual as informações são difundidas de forma mais rápida. A terceira é justamente a disseminação das fake news, né? Porque a proliferação de notícias falsas num ambiente de fácil disseminação
que gera um ambiente de desinformação. E o terceiro é o advento da ascensão tecnológica da IA generativa. Porque inteligência artificial, né, e como arquitetura de sistema, né, os próprios algoritmos do Google têm algum tipo de inteligência artificial. Só que é uma inteligência artificial que colhe de uma determinada base de dados, faz uma varredura e busca uma determinada informação e organiza ela. Agora a gente tem a inteligência artificial generativa gerando a própria informação, criando informação nova com base em alguma fonte de dados e com base no que a gente convencionou, no que na linguagem da programação se chama prompt, né? Você cria inputs e a inteligência artificial gera resultado. Isso gera um desafio de governança de política pública, uma ameaça existencial aos valores, porque esses sistemas eles são arquitetados com base numa lógica de probabilidade e estatística. Então, também, os preconceitos e os vieses discriminadores da fonte de dados influenciam o resultado da inteligência artificial generativa. Isso, por exemplo, pode gerar um ambiente de discriminação algorítmica muito grave e uma ameaça ao próprio exercício da liberdade. E aí existe uma necessidade de rediscutirmos a ideia central do liberalismo tradicional, no meio do século XIX, é a solução americana para o dilema da liberdade de imprensa. A solução americana é o chamado Free Marketplace of Ideas, né? Você combate a desinformação com mais informação, era a ideia por trás, né? Quanto mais informação disponível, mais eu tenho esclarecimento público, e aí, nessa disputa pública por ideias, existia um ideal liberal de que aí a verdade apareceria do debate público. Isso não é mais verdade, esse pressuposto, porque com a inteligência artificial generativa, esse Free Marketplace of Ideas, esse mercado de ideias, ele é contaminado com o poderio da disseminação de informações. Quando dou uma palestra, eu vou contar bem rapidinho. Eu começo ilustrando, falando assim, vamos falar sobre a Black Friday, mas não é a Black Friday do comércio. É a origem do termo, né, que é uma piada, a história da primeira corrida aos bancos nos Estados Unidos, que era uma sexta-feira de 28 de setembro de 1869. A primeira crise sistêmica do sistema bancário norte-americano começa com duas pessoas influentes em Wall Street, que se associam a nada mais, nada menos do que o cunhado do presidente dos Estados Unidos, o William Grant, o Ulysses Grant, que era o presidente dos Estados Unidos, que sucedeu no fim da Guerra da Secessão Americana. No fim da Guerra da Secessão Americana. Os Estados Unidos estavam com uma crise monetária por conta do endividamento público como resultado da Guerra da Secessão, e aí o governo, o Tesouro americano, passou a conter um pouco o ouro e conter um pouco as reservas como forma de controlar a inflação, né? A política monetária com base nisso. E aí esses dois sujeitos se aliam à cunhada do presidente dos Estados Unidos para basicamente manipular o preço do ouro. Eles tinham informação interna de quanto de ouro ia ser disponibilizado, e eles começaram a comprar ouro esperando o aumento e influenciando o mercado e retardando a disponibilidade de ouro no mercado. Isso gerou um pânico. Quando esse esquema foi descoberto, gerou um pânico. As pessoas correram aos bancos e ficou o episódio conhecido como Black Friday, porque foi um tumulto enorme em Nova York. Agora, você imagina, 3 pessoas influentes com as conexões certas provocaram esse primeiro abalo sistêmico na confiança do sistema financeiro. Imagina a manipulação dos ativos financeiros e os desafios da regulação do mercado de capitais com o advento da inteligência artificial generativa
com as possibilidades de uso para manipular artificialmente o preço de ativos, só para falar um pouco da repercussão no mercado de capitais, porque é um tema. Agora, para a governança do Poder Judiciário, para o exercício das liberdades em geral, para um ambiente para o processo eleitoral, a integridade das eleições, o impacto ele é sistêmico dessas tecnologias. Eu não vejo outra saída, né, senão nós termos uma preocupação qualificada no poder público de regulação da inteligência artificial, porque vai ser a grande fonte, nessa nova fronteira do conhecimento, de geração de fake news e de impacto na democracia, nas instituições, no exercício da função jurisdicional, é a inteligência artificial generativa. E aí, nesse ponto, os Estados Unidos optou por obter uma intervenção mínima, para dizer que não é interventivo na inteligência artificial, ainda com o pressuposto do Free Marketplace of Ideas. Assim, deixa a lógica de mercado, né, se sobrepor. A União Europeia ela teve uma solução completamente diversa e nós estamos seguindo esse caminho, por isso que vale a pena tratar um pouco. Ela criou o AI Act, né, ainda no ano passado, que é uma legislação bastante abrangente sobre inteligência artificial. Ela pretende ser um marco regulatório global, um primeiro grande marco jurídico de regulação de inteligência artificial. Ela está sendo implementada, né, ela foi aprovada pelo Parlamento Europeu no ano passado, março de 2024, então a gente está falando de coisa muito recente, e tem prazos de cumprimento de 6 meses para as inteligências que são proibidas, 12 meses para aquelas que são submetidas à regulação e 24 meses para entrar em vigor plenamente essa resolução. O que ela diz, basicamente, né? Ela classifica as inteligências artificiais segundo uma dimensão de risco. Em risco inaceitável, proibido, em alto risco, em risco limitado e risco mínimo ou nulo. Basicamente, o risco inaceitável é aquela inteligência artificial com capacidade e poder que induza comportamentos humanos de forma subliminar ou explore as vulnerabilidades, ou aquela inteligência artificial usada para que, de qualquer maneira, violar direitos fundamentais das pessoas. Essas inteligências artificiais são proibidas pela regulação da União Europeia. Aquele sistema de classificação social com base no pontos, Black Mirror, não sei se alguém viu aquele episódio que é brilhante, né, do Black Mirror, que é uma sociedade distópica em que as pessoas têm o seu status baseado no seu status da rede social, né? Assim, tem um sistema de pontuação que classifica as pessoas e aí toda a sociedade se move em torno você tem acesso aos lugares com base na sua pontuação de rede social. O episódio do Black Mirror é um pouco assim. Isso é proibido pela legislação, pela regulação da União Europeia. E aquelas com risco alto, a inteligência artificial com risco alto, são aquelas inteligências utilizadas para a prestação de serviços públicos essenciais. Serviços públicos relacionados à infraestrutura, prestação jurisdicional, saúde, educação, essas inteligências artificiais passam a se submeter a uma regulação forte justamente para que haja alguns pressupostos que são bastante interessantes, né? Só para concluir. Preservação da qualidade de dados, documentação disponível, supervisão humana, cibersegurança e registro de atividades para fins de sindicabilidade. Esses são os eixos fundamentais e os requisitos para as inteligências artificiais classificadas pelo AI Act como de alto risco. E eu acho que a gente precisa pegar esses conceitos, e é o que está sendo trabalhado no PL que trata desse tema, que foi de iniciativa ainda do senador Rodrigo Pacheco, né, está sendo discutido agora na Câmara. Ele reproduz um pouco, com algumas diferenças, não vou entrar em detalhe porque o tempo já escapa, essa lógica de classificação em risco. O Poder Judiciário, por sua vez, via CNJ, editou no mês passado, né, a resolução de 15 de março, salvo engano, né,
de 15 de março, a resolução 615, né, que é a resolução de inteligência artificial no judiciário brasileiro, que tem desafios importantes, e eu acho que esses desafios são os fundamentais para a gente preservar as instituições. A gente precisa criar uma estrutura de governança que, primeiro, né, capacite as pessoas ao uso da ferramenta de modo que elas possam, dentro das instituições, preservar os valores e a essência da democracia e os valores constitucionais que orientam a formação da própria sociedade, senão a gente vai perder isso. Então, são basicamente também 4 eixos, né? Primeiro, a supervisão humana. Isso tem que ser um pressuposto fundamental da inteligência artificial. O ser humano tem que estar no controle do resultado produzido. Isso é um desafio para o Poder Judiciário, desembargador William Douglas, porque com os juízes assoberbados de trabalho num judiciário que tem 83 milhões de processos em curso, 19 milhões dos quais envolvem a administração pública, nessa litigância de massa dessa magnitude, muitas vezes a realidade da magistratura e do juiz é de pressionado. E não adianta também falar, proíbe o uso de inteligência artificial, que se o juiz não usar, o assessor dele vai usar, o estagiário dele vai usar. Então, é necessário criar uma cultura de supervisão humana no uso desses sistemas. E depois, criar um sistema de classificação de riscos que funcione e uma estrutura de governança capaz de dar conta dos desafios. Essa resolução do CNJ cria um Comitê Nacional de IA no Judiciário. O Poder Executivo Federal vai ter que fazer a mesma coisa para as políticas públicas, porque senão nos próximos anos vai se perder nessa miríade de sistemas inovadores que vão revolucionar a forma como as pessoas trabalham. Então, investir em governança de dados é fundamental. E o último eixo, que trata aqui da escola da AGU, e acho que é um desafio para o poder público, é a capacitação. As pessoas precisam ser capacitadas nessa nova realidade, usar a inteligência artificial. Eu tentei resumir bem um pouquinho. Eu dei uma aula, eram 5 horas na Universidade de Coimbra sobre isso. Aqui eu tentei fazer uma casquinha aqui um pouquinho, porque eu tenho falado sobre o tema, mas que reflexões importantes aqui. Tem a ver com o que a gente discutiu. Maravilha. Walter, muito obrigado, querido. O Lucas e, em seguida, o desembargador William Douglas. Bom dia a todos. Acho que já foi falado muitas circunstâncias sobre o tema, mas eu acho importante, primeiro, fazer um diagnóstico de que, evidentemente, a mentira na política e a mentira como um todo não surge na internet. Eu moro em Brasília, mas sou gaúcho. No meu estado tem uma lenda urbana, que eu não sei se é verdade, de uma eleição que foi decidida com mentira espalhada através de pessoas que ficaram dando de táxi e indo em salões de beleza, porque é onde a informação circulava de forma orgânica, espalhando uma mentira sobre o candidato, que isso teria resolvido uma eleição. Mas o advento da internet, ele traz alguns desafios para o sistema democrático, no caso da divulgação da desinformação. A primeira delas é, óbvio, a velocidade, mas não é só a velocidade, porque seria eu acho até uma ingenuidade de pensar que o problema da mentira na internet é só a velocidade. Porque se eu contar aqui para vocês, enfim, que o escritório que agora se chama Bruno e Bruno, eles vão amanhã para o show do Bruno Marrone, vocês não vão acreditar, certamente, porque vocês vão achar que é uma brincadeira minha. E essa mentira não vai ter efeito de causar sequer uma dúvida em vocês. A internet, ela permite, através dos algoritmos e da mineração dos dados, que a mentira certa chegue no público certo. Então, por exemplo, se tem um público ali específico que tem uma questão religiosa específica, a internet permite que a mentira sobre aquele candidato chegue só nesse público, sem chegar no outro público que teria, pelo contrário, uma simpatia com o candidato. Que teria sua própria mentira diferente sendo oferecida. Eu até peço, enfim, talvez não tenha usar um termo que se popularizou, mas na eleição de 2018, eu acompanhei bem aquela eleição, uma das fake news que mais espalhou foi a tal da mamadeira, não sei se dá para usar um termo que se popularizou, mas a mamadeira em forma de... Todo mundo sabe. Já trabalhei isso em sala de aula. Eu tenho certeza absoluta que ninguém aqui nessa sala recebeu essa fake news, que ninguém aqui nessa sala tem parentes próximos que receberam essa fake news, por um motivo óbvio. Pessoas
escolarizadas, de segundo grau, não acreditariam nessa fake news. Essa fake news, que um determinado público pode parecer absurda, pode gerar graça, essa fake news, um público que tem mais propensão a acreditar, gera pânico. Quem é que vai querer que seu filho estude num colégio que lhe dê uma madeira daquele formato? Há um determinado público com propensão a acreditar nesse tipo de fake news, e a internet permite que essa fake news chegue só nesse público de forma muito contundente. Bom, feita o diagnóstico, acho que a gente também tem que partir de como enfrentar esse problema, para não ficar só também na questão da gente ficar aqui sofrendo e se lamentando de como a gente pode combater esse dano. Eu penso que algumas medidas foram tomadas principalmente pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando fez as resoluções, não só quando fez as resoluções, mas no exercício da prática jurisdicional mesmo. O Supremo, sei que há quem discorde, mas acho que o Supremo, no inquérito das fake news, mostrou que é possível enfrentar esse sistema de desinformação. E, comentando aqui um pouco da vida prática da advocacia, de quem precisa enfrentar essas situações, eu penso que há soluções, não digo simples, mas há soluções que podem ser feitas que diminuiriam muito o impacto. Primeira questão delas, a biblioteca de anúncios, principalmente da Meta, mas há outras plataformas que fornecem serviço, que é quando a gente anuncia, faz um anúncio, que a gente quer impulsionar essa publicação. Existe essa plataforma, essa biblioteca de anúncios. A Meta estava ameaçando, inclusive, retirá-la, mas felizmente ela ainda existe. Mas eu penso que essa biblioteca ela deveria ser deveria ter informações muito mais fáceis de se chegar, por um motivo óbvio. Quando o nosso cliente, falando aqui como advogado, é alvo de uma desinformação, a gente quer ter os dados para poder responsabilizar quem fez esse tipo de ataque. E para encaminhar minha conclusão, já que o debate vai continuar, o TSE nas eleições de 2022, na verdade, nas eleições de 2022 o julgamento foi posterior. Se não me engano, é o caso que envolve o deputado Nicolas Ferreira, e depois acabou indo para a resolução da eleição de 24. O TSE acabou, de certa forma, dizer assim, forçando a interpretação, que o TSE entendeu que havia multa para quem praticava desinformação. Embora isso não esteja na legislação eleitoral, mas o TSE entendeu como existe multa para quem pratica anonimato, o TSE ali entendeu que existia multa para quem pratica desinformação. Isso foi primeiro no caso concreto, no julgamento, depois foi para a resolução da eleição de 24. Não quero aqui entrar no debate se o TSE tinha esse poder, mas para mim mostra uma coisa que até eu acho que o judiciário como um todo tem que refletir sobre isso. Uma das boas formas de se combater a desinformação, a destruição de reputações através de mentira contra adversários políticos, é uma punição efetiva. Não precisa necessariamente ser severa, mas tem que ser efetiva contra quem pratica esse tipo de delito. E eu fico muito constrangido quando eu, como advogado, entro com ações indenizatórias na justiça comum e o judiciário dá indenização de 5 mil, 6 mil, 7 mil reais. Isso não tem nenhum condão de desincentivar a prática de fake news, não está totalmente satisfeito quando a punição para quem pratica fake news é menor do que o dano praticado. Então, nós vemos hoje uma dicotomia. A Justiça Eleitoral multa quem pratica fake news, embora a legislação eleitoral não dê a ela esse poder, e a Justiça Comum multa com valores extremamente baixos, para não dizer irrelevantes, quem pratica esse tipo de dano. Então, são essas as considerações que eu tenho para a gente ir além desse debate. Obrigado. Obrigado, Lucas. Muito importante isso. Contribuições como a dos outros também. Desembargador William Douglas, por favor. Alô? Oi. Bem, mais uma vez, bom dia a todos. Mais uma vez, parabéns ao diretor, primeiro pelo lançamento de ontem, foi um sucesso. Eu trabalho com livro e tudo que um lançamento tem que ter para ser considerado sucesso tinha ontem. Então, principalmente fila grande. E parabéns pela realização, tanto ao senhor quanto à AGU, né, por esse tema que é tão importante, pelo que a gente está discutindo hoje. Prazer estar com os senhores, obrigado aí pelo carinho que foi demonstrado. Essa questão de
o problema de fake news vai piorar muito, porque com a inteligência artificial a gente está muito próximo de você não conseguir mais saber se é verdade ou não. Está cada dia mais difícil e com a velocidade, então a tendência é piorar. Quais são as minhas preocupações nesse assunto e que eu queria compartilhar? A primeira é uma confusão entre fake news e opinião. Então, tão rápido e tão disseminado quanto as notícias ruins, está disseminado também um sentimento, principalmente desse pessoal mais novo, né, das gerações mais novas, né, na qual nós não nos inserimos, os presentes aqui não se inserem, de que aquilo que você discorda é fake news, mesmo que seja verdade. Então, a gente entra no problema de pós-verdade e a gente... O sujeito ele não tem mais um compromisso com a realidade, ele tem compromisso apenas com a narrativa dele. Isso me preocupa muito. Outra coisa que me preocupa muito, e isso tem decisão do Supremo, é dizer o seguinte: então, os fatos são verdadeiros, mas eles foram colocados em uma forma distorcida ou numa ordem ou fora de contexto. Então, a minha primeira preocupação é o Estado definindo o que é verdade. Porque não há a menor dúvida que, se o Estado define o que é verdade, quem vai definir o que é verdade é quem está no poder, não é o Estado. Então, quando tiver um governo de esquerda ou de direita, a verdade vai ser diferente. Então, isso é o que me causa mais preocupação. Agora, também me causa preocupação a decisão do Supremo, na qual se entendeu assim: não, ninguém discute que aquilo é verdade, mas você contou a verdade de uma forma que não foi legal. Gente, acabou. Então isso é ainda mais grave, porque é a verdade, mas foi contada de um jeito que eu não gostei. Então, isso me preocupa muito. Tanto o controle do governo sobre o que é verdade ou não, quanto o que é a forma de expor a verdade. Sobre fake news, nessa questão do Sul, eu me envolvi bastante. A gente juntou um grupo de professores, desses grupos que a gente tem para bater papo, confraternizar e também para debater. Eram 655 professores, e eu estava em contato direto com a ponta. A gente recolheu o dinheiro, todos os professores fazia propaganda com os alunos, a gente recolhia o dinheiro e a gente recebia. E eu que centralizei isso. Então, qualquer brigada militar, polícia civil, bombeiros, os caras precisavam de bomba, de conserto de bomba, tudo que precisasse, eles me mandavam um WhatsApp dizendo que precisava, fazia ali uma tomada de preço ali rápido, e a gente pagava. Mas, com isso, a gente tinha contato direto. Então, saiu uma notícia X, imediatamente a mídia disse que era fake news, houve toda a parafernália jurídica, midiática, contra essa fake news, só que eu sabia que não era fake news, porque eu estava com contato na ponta, onde eu sabia o que estava acontecendo, do pessoal que estava na ponta. Então, eu me preocupo, eu tenho essa preocupação. Você falou do caso da mamadeira. Há quem diga que os vídeos do chamado kit gay são fake news. Só que eu vi um desses vídeos. Então, não é fake news. Mas, então, você tem a fake news da fake news. A gente está falando aqui de coisas que a gente tem que se preocupar e que tem que enfrentar. Vamos punir a fake news? Eu acho que, ok, seja multa, seja o que for. Aliás, eu tenho um artigo dizendo que, quando o judiciário dá essas multas horrorosas de baixas, ele se descredencia. Ele atua contra si mesmo e ele prejudica. Eu defendi os honorários
para a AGU, tem artigo meu antes de sair, eu defendendo os honorários, e o Judiciário também, a mesma mania que tem de botar valor pequeno para indenização, também coloca valor pequeno para honorário de advogado. Causas de milhões, aí bota 5 mil de honorário, o advogado divulgou 10 anos. Então, o Judiciário tem esse problema. Eu acho que parte dele é um incômodo do juiz de achar que a parte vai ganhar muito dinheiro, né? Mas isso é outro debate. A minha preocupação é, a gente também, se vamos punir a fake news, a gente também tem que punir o sujeito que diz que é fake news ou que não é fake news, como uma forma de você desestimular o uso do carimbo da fake news para isso. Então, hoje, a fake news acaba sendo uma carta, super trunfo, como a gente fala, para se poder calar o outro. Outra coisa que me preocupa é o direito de crítica ao poder. Então, também temos hoje a seguinte ideia: falar mal do Supremo, ou falar mal do presidente, ou do que for, é atacar as instituições. A gente está numa situação que a gente está caminhando para não se poder criticar o poder, o que vai contra toda a jurisprudência antiga do próprio Supremo Tribunal Federal. Essa questão da atuação do MP e da polícia, que o João falou, eu acho extremamente importante. Então, a gente tem o problema da fake news. Eu acho que a gente tinha que ter o problema da no news, se vocês me permitem o neologismo, assim como não poder ter algumas ações a partir de um certo período, a gente já tem já está bem consolidado que a pessoa não pode ser presa senão a partir de um certo período. Eu acho que a gente tinha que proibir a operação policial, a gente tinha que proibir, inclusive, a notícia, esse uso, porque todo mundo sabe que 48 horas antes da eleição é que vão chegar as notícias mais quentes. A gente sabe disso. Então, a gente fica esperando, porque é quando vai acontecer. E a gente tinha que acabar com isso. Por quê? Porque esse período muito curto não permite que haja uma resposta, que haja uma avaliação. Então, me parece que é algo bastante importante. Em relação ao que o Walter falou, eu acho que a gente tinha que criar algum sistema, porque eu ando muito em bolhas diferentes. Então, eu frequento página feminista e antifeminista, eu frequento página pró-Israel e pró-Palestina. Eu caminho muito nessa, inclusive de religiões diferentes e tal. O algoritmo ele emburrece. Você só recebe as coisas com as quais você concorda. E aí você vai perdendo isso. Então, eu trabalhei por 25 anos na Educafro, no movimento negro, e dentro, por exemplo, você está ali dentro da Educafro. Se alguém fala alguma coisa, dentro daquele grupo não tem ninguém que fala assim, não, espera aí, isso aí é exagero. Por quê? Porque todo mundo é da mesma bolha, todo mundo é da mesma tribo. E se, por acaso, alguém dentro daquela bolha disser algo diferente, ele é capitão do mato, ele precisa ser alfabetizado racialmente. A gente teve agora, inclusive eu separei aqui para mandar depois como subsídio, a gente teve das palavras mais complicadas da gente falar aqui, igual do mamadeira pontinho pontinho, teve o educando pontinho pontinho, a dança erótica da educadora lá numa universidade. Uma pesquisadora, professora pesquisadora de esquerda, daquela militante bem esquerda mesmo, ela fez um vídeo de 10 minutos com críticas totalmente pertinentes. Não, eu estou aqui, estou aqui com... Ela fez com críticas totalmente pertinentes e críticas de esquerda. Não foi alguém de uma igreja evangélica dizendo que era imoral, não. Foram críticas
com toda a ideologia de esquerda, essa professora ela foi expulsa de 2 grupos porque ela se manifestou contra, fazendo críticas bastante razoáveis. E isso está acontecendo. Então, uma das coisas que eu sugeriria, que a gente poderia pensar, é a gente obrigar... Vamos falar de controle estatal, eu tenho muita antipatia com controle estatal. Mas, se é para ter controle estatal, obrigar que o algoritmo tenha um sistema de compensação. Então, que quem monta o algoritmo seja obrigado a colocar opiniões divergentes, para você tentar quebrar um pouco. Então, olha, o sujeito gosta de direita e vai receber matéria de direita, tudo bem, mas para cada X matérias de direita que você mandar para ele, você tem que jogar um percentual, seria cota, né? Seria uma cota da news, reverse news, se a gente falar de... Então, eu acho que seria importante. E o tema que eu trouxe, que eu preparei, o paper pequenininho, e eu preparei um artigo... Não foi distribuído. Depois... Não, mas só para terminar aqui, que eu já estou terminando. E é o ponto que eu gostaria de colocar, é o mau uso do Karl Popper. O que eu mais tenho lido é o paradoxo da tolerância do Karl Popper, dizendo o seguinte: não podemos tolerar os intolerantes, porque tolerar os intolerantes vai fazer com que a intolerância vença. Gente, hoje isso é um... não, está na moda, tá? Inclusive, eu teve um artigo agora do ex-ministro Supremo, fugiu o nome, ele falou bastante do paradoxo da tolerância, mas o paradoxo da tolerância está sendo usado para haver intolerância. Porque o paradoxo da tolerância, ele vira e ele fala muito claramente: olha, a gente tem que tolerar o intolerante só até certo ponto, porque, a partir de certo ponto, esse intolerante vai acabar com a democracia. Só que o Karl Popper, em momento nenhum, ele está se referindo ao discurso intolerante. Ele está se referindo ao intolerante que usa violência. Então, e isso foi esquecido. Então, todo mundo hoje que quer... violência, ele fala de violência física. E hoje, o que eu tenho visto, o uso do paradoxo, é para dizer assim: não, esse cara é intolerante, aí você vai para direito penal do autor, você vai para... A partir do momento que eu te classifico como intolerante, e isso é muito fácil alguém de uma bolha fazer com de outra bolha, ele entende que você pode ser calado. Então, a minha preocupação, eu queria colocar, é essa de você definir bem. Aí eu cito o Flávio Pansieri para dizer o que é intolerância. E, por fim, o último item, ainda não gastei nem os 3 minutos que você me deu aqui finais, é a questão de definir o que é discurso de ódio, o que é ofensivo, por critérios objetivos e não pela opinião da pretensa vítima. Então, são coisas que eu acho muito preocupantes. Eu fico preocupado nas eleições, você ter um governo que sempre tem o seu viés político, dizendo o que é verdade, como que a verdade pode ser dita, e podendo calar os outros porque, em tese, eles são intolerantes ou porque eles não gostam do governo. Aí a gente entra num regime autoritário. Essas são as preocupações que... Eu gostei muito da sua colocação, professor Souto, em relação ao Ministério Público e à polícia não poderem atuar com uma certa antecedência, para não gerar uma notícia que não pode ser checada, não pode ser desmentida. E não é só notícia, né? O ato também, né? Porque uma coisa é dizer assim, fulano é isso ou aquilo, né? Lá é fulano é isso e aquilo, e prendeu o cidadão. Quer dizer, isso não faz o menor sentido. Arthur Lins. Bem, bom dia a todos. Me apresentar rapidamente, meu nome é Arthur Lins, eu sou diretor adjunto da Escola Superior de Advocacia da União em Recife, na 5ª Região. Gostaria de agradecer o convite formulado pelo Dr. Souto para participar desse grupo de pesquisa, embora não seja muito meu objeto de estudo, que é mais virado para o processo civil, é mais direcionado para o processo civil. De qualquer maneira, eu ainda acho que o processo civil tem interferência aqui nesse tema,
O Dr. Walter levantou uma questão interessante do uso da inteligência artificial nas decisões judiciais, e o nosso eixo aqui trata sobre isso, né? A utilização de fake news na prestação judicional. E eu fico preocupado, estou muito preocupado com a velocidade com que a inteligência artificial generativa tem influenciado as decisões judiciais. Esse foco da fundamentação das decisões judiciais me preocupa muito, com base na IA generativa. O Dr. Walter disse o seguinte, que se o juiz não utilizar o ChatGPT para fundamentar uma decisão, seu assessor vai utilizar. Eu fui assessor desembargador no TJPE durante 4 anos, antes de ingressar na AGU. É óbvio que não existia essa inteligência artificial antes ainda, mas, ao longo desse tempo, a velocidade com que a inteligência artificial vem sendo trabalhada dentro do Poder Judiciário, por uma causa muito natural, o volume, a litigiosidade excessiva no Poder Judiciário é gigantesca. Temos aí, como falou, 83,8 milhões na resolução do CNJ, Justiça em Números de 2023, de final de 2000 até 2023, porque 2024 não saiu ainda, ano base 2024, e o volume de decisões judiciais que se ampara na inteligência artificial também tem crescido por tabela, por consequência. Isso é natural. Agora, há de haver uma supervisão humana para isso. Há de haver uma supervisão humana, não só no aspecto da responsabilidade civil, mas também no tocante a situações como essa que o doutor Souto levantou aí da prisão preventiva do antigo senador Marconi Perillo, de Goiás, porque, às vezes, essas fake news são tão rápidas que influenciam a decisão tomada naquele momento do juiz para finalizar um determinado problema. Então, a minha grande preocupação, eu não tenho experiência no âmbito eleitoral, mas a minha grande preocupação é com o uso indiscriminado da inteligência artificial generativa na fundamentação das decisões judiciais. Isso é que me preocupa. Tem que haver uma supervisão humana, não de um lado, mas do outro também. Da mesma forma que o advogado também pode ser punido para tratar sobre isso, e nós vimos diversos exemplos que os advogados se utilizam equivocadamente da inteligência artificial, o judiciário também tem uma certa responsabilidade em não julgar sempre com base na inteligência artificial generativa. Então, essa é a minha preocupação maior. Eu acho que a gente poderia avançar nisso aí, de dar um certo calibre à utilização da inteligência artificial na fundamentação das decisões judiciais. Não só da fundamentação dos judiciais, como também da atuação dos advogados no dia a dia. Essa é a minha preocupação, doutor Souto. Obrigado. 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 Fechamos tudo já. Que bom. Obrigado a todos. Eu acho que foi muito proveitoso. Alexandre, senta aqui, ó. Pega a sua. Sente aqui que eu pedi para a moça para ela sentar aí. Senta aqui. Não, fique aí, por favor, fique aí. Não, fique aí. Fique aí. O Floriano não veio. Eu acho que antes de falar, quem foi que falou supervisão humana? Você falou agora, que você também, o Walter falou, né? A questão da supervisão humana. Eu acho que é um ponto que tem que estar aí no nosso relatório, evidentemente. Eu acho que todos trouxeram aqui contribuições efetivas sobre temas. Acho que nós fomos muito práticos. Se vocês notam que nós, inclusive, trabalhamos mais do que o outro grupo, porque o outro grupo terminou mais cedo que a gente. Outra coisa eu quero dizer que, pessoal, isso está sendo gravado. Acho que ninguém falou nada demais aqui, não vai querer rever antes de ir para o ar. Ninguém falou mal Enfim, eu penso que foi muito proveitoso. Cada dia eu estou mais convencido, colegas, né, amigos, de que os workshops funcionam muito melhor do que qualquer seminário, né, porque você consegue dialogar, você consegue, né,
É aquela velha história das salas menores, né? Quanto menor a sala, mais o proveito do professor-aluno. E é muito mais democrático. Exatamente. Bem, então, o Arthur preparou uma mini ata, ou mini relatório, sobre o que foi discutido aqui. Eu acho que nós podemos apresentar os nossos pontos, né? O que foi debatido, com um resumo de cada um. Tem quantos pontos esse relatório aí, Arthur? Eu fiz um resumo de cada exposição de cada participante. Sei. Não, mas sim, mas quantos... tem... de todos, né? Então são todos, né? Todos participaram. Não, tudo bem, mas aí você fala. Eu acho que nós podemos fazer um apanhado e depois ouvir os nossos colegas e tirar aqui uma... O que é que nós chamaríamos de resolução? Não sei se o nome é muito pomposo. Proposição? Hã? Não, surgiu uma questão aqui, até levantada por mim, que é um caso que vem me preocupando há muito tempo, que é o caso do Marconi Perillo. Nem o conheço, nunca vi na vida. Aliás, não, já vi na vida. Eu estive com ele, com o Marcelo Terto. É Marcelo, né? Isso. Quando era presidente da ANAP, e eu, presidente do Ciprofaz, fomos lá falar sobre o Código de Processo Civil, ele era senador da República. Então, dizer que eu nunca ouvi, tem até foto por aí, se procurar. Mas eu acho que tem encaminhamento, por exemplo, nós podemos fazer encaminhamento para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ou do Senado, encaminhamento para o TSE, concorda, desembargador? Né? Para a Corte Interamericana, o Bruno expôs muito bem, nem se identificou que é da... Por favor, Bruno, da Transparência Eleitoral, né? Com sede na Argentina, e o Bruno é o representante Brasil. Representante Brasil. Isso. Então, acho que nós podemos fazer encaminhamentos desse sentido, se nós chegarmos à conclusão de que tal encaminhamento, não vamos ficar aqui constrangidos de dizer, o encaminhamento, vou vetar o encaminhamento da proposta do Vladimir. Acho que não tem nada a ver, né? Diz, olha, nós podemos agrupar alguma coisa desse tipo. Não, né? Né? Bem, acho que alguns pontos consenso. Supervisão humana, Walter Baer né? E por aí lá vai. É isso? A antecedência da questão do período eleitoral, de vedar operações. Vedar operações, eu acho que essa é a mais importante. Não sei se a palavra hipertrofia não é uma boa, né? Pelo amor de Deus. Você vai comar uma briga do caramba aqui. A conclusão é inoportuna, ou são inoportunas, ações praticadas num tempo relativamente curto, aí tem que ver que tempo é esse, pode ser antes das eleições, que possam impactá-las, a exemplo do que aconteceu em Goiás, no estado de Goiás, em 2018, em que o candidato ao Senado saiu do primeiro lugar para o quinto, que ele foi preso faltando 3 ou 4 meses antes das eleições, e o desembargador lembrou depois também, em seguida, a questão do Marcelo Crivella. Então, esse é um encaminhamento. Mas, Arthur, então, você pode fazer aí o resumo do resumo, Arthur. Aí você faz do geral, tá? E cada um, tá? Por favor. O Bruno Rangel começou aqui a exposição falando de um problema grave institucional, né? Não estar mentindo em si mesmo, mas é difícil você alcançar a verdade absoluta. As mentiras sempre existiram, mas nunca houve uma velocidade gigante com a qual ela está sendo propagada nos dias atuais. E as redes sociais adquiriram essa importância. Esse é basicamente o início da exposição do Bruno Rangel. Se o Bruno quiser dizer se faltou alguma coisa, cada um fique à vontade para muito rapidamente complementar. Eu acho que o cerne da exposição do Dr. Bruno foi a questão da colocação dentro das balizas constitucionais, né? É isso, você negar totalmente o problema e o Estado, o interventor, tentar resolver integralmente o problema, é difícil você alcançar esse desiderato, né?
colocação dentro das balizas constitucionais é que é o cerne da sua exposição. Exatamente. É o receio de que o tratamento não acabe causando um problema tão grande ou maior do que Já existe. existe. E para finalizar, a participação do Estado deve ir acompanhada do sistema de governança interinstitucional e multidisciplinar. Essa foi o desfecho, não é isso? Doutor Bruno Martins. As resoluções do Brasil sobre propaganda eleitoral avançaram significativamente sobre o tema, né, a partir desses últimos anos. Regulamentar, mas não inovar, é uma preocupação sua. Né? Porque disse que no Fórum Econômico Mundial o principal risco global para os próximos 2 anos são as deepfakes. Eu acho isso muito importante, esse dado que o Bruno trouxe. Eu acho que poderia desenvolver um pouco mais. Quando eu desenvolver, não escrever um artigo. Claro, pode ser um artigo também, mas depois você pega com ele, né, você tem um telefone dele, inclusive, não temos pressa de fechar algo, vamos fechar um macro, né, digamos assim, uma outra coisa. Mas eu acho que esse é um dado muito importante, tá? Existe já um PL sobre fake news desde 2020 para regulamentar o tema, mas que também a dicotomia entre toler ou não a liberdade de expressão ela é essencial, né, para chegar a um resultado útil e profícuo. Sobretudo porque no período eleitoral os resultados poderão ser invertidos. Essa não é um ideal que pretendemos. Né? Basicamente, anotei isso. Você queria acrescentar mais alguma coisa? O doutor João Carlos Souto citou o exemplo do ex-senador Marconi Perillo, de Goiás, justamente que foi coincidente com a expulsão do desembargador William Douglas, para ter cuidado com a atuação do MP e das polícias civis e militar. Não. É melhor dizer para criar um ambiente. Não, vamos fulanizar, né? Eu acho isso muito delicado. Não sei se eu estou sendo covarde ou muito cuidadoso, mas eu acho que para se criar um sistema em que se não permita e que não seja permitido intervenções que possam causar intervenção disruptiva. Atuação estatal. Não fala em polícia, não, pelo amor de Deus. Me permite, Souto? Atuação estatal. Pode até do judiciário também. Que, Souto. Acolhe um pedido que não estava ali, mas inventou. Né? Isso acontece, sei lá. Souto, posso? Só acrescentar para exemplos também, eu acho que foi anterior a esses que foram citados, em 2010, no Amapá, teve a Operação Mãos Limpas, onde o Valdez saiu do cargo, o ex-ministro, né? Ele saiu do cargo, Pedro Paulo, seu sucessor, era o vice, ele ficou no exercício e deflagraram a Operação Mãos Limpas às vésperas. Não houve a reeleição do vice-governador e o Valdez também ficou em terceiro, não se elegeu e afetou o pleito no segundo turno, mudando. Quem tinha passado no primeiro lugar, como supostamente fazia parte do mesmo grupo, acabou perdendo a eleição para governo. Então, isso é dado real, 2010, Operação Isso. Sim. 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 Foi 2010, foi em torno de um mês antes da eleição. Teve teve a operação. A operação no primeiro turno, um desdobramento antes do segundo turno. Né? Eles fizeram 2. E aí, a título de contribuição, em vez de dizer que não tenha problema, eu acho que assim pode usar a definição pela afirmativa, garantir um ambiente de tranquilidade. As instituições devem garantir e fomentar um instrumento, a tranquilidade das eleições e no espaço que antecede as eleições. Né? Pelo diversão, Isso. Trabalhar no positivo aí. Maravilha. Obrigado. Rapidinho aí. Doutor Walter Baeri tratou do impacto da IA generativa na regulação do mercado de capitais, no início, né? Dizendo que a regulação econômica tradicional vai evoluir para a regulação algorítmica. Teve preocupações também em relação à criação da informação com base no banco de dados, que é o prompt, né? Gerando uma ameaça de valores ao próprio exercício da liberdade. A inteligência generativa? Então, isso. A inteligência generativa cria a informação nova com base no banco de dados,
E esse banco de dados tem que ser alimentado de maneira correta, com amparo na supervisão humana. Né? O banco de dados tem que ser alimentado e tem que ter uma supervisão também, não é isso? Paralelo à utilização dele. A questão não é só o banco de dados, porque o banco de dados ele é multitudinal, para dizer assim, ele é imenso em termos de... a gente está falando de Big Data, né? É que a arquitetura dos algoritmos pode reproduzir eventual viés e preconceito e discriminações como efeito contágio da própria informação e do próprio viés humano na geração da informação. Isso pode comprometer, né, os valores da democracia. Foi um pouco o que foi dito. Falou também na classificação em dimensões de riscos, né, riscos de médio grau alto, né, sobretudo de alto risco. E o PL no Senado Federal reproduz, guardadas as devidas proporções, essa lógica da classificação em riscos. E o CNJ editou uma resolução com a sugestão de desafios para preservar a democracia. Dentre eles, o primeiro item seria a supervisão humana, né? Criou um comitê de IA no Poder Judiciário, uma governança de dados, e a capacitação, ressaltou finalmente a capacitação dos agentes que vão operar nesse cenário. E a importância das escolas, não falou de governo, né, mas não sei se é o caso, a importância das escolas nesse sentido. É importante. Capacitar para o uso da inteligência artificial. Capacidade. Isso. Capacitação dos agentes que vão operar nesse ambiente, não é isso? Doutor Lucas começou com uma assertiva interessante, eu gostei muito disso. A internet permite que a mentira certa chegue ao público certo. Né? Como é que como seria para enfrentar esse problema de não tentar restringir aquele público à informação? Falou da questão das multas, que o desembargador endossou. Sim, as multas em sentido... As multas, em regra, as condenações judiciárias são irrisórias em relação ao dano sofrido, né, em sede de responsabilidade civil, né, sobretudo em função dessas fake news. Desembargador William Douglas demonstra uma preocupação inicial de que esse problema ainda vai aumentar muito, né, esse problema de fake news ainda está iniciando, e para ele existem algumas preocupações, primeiramente a confusão conceitual entre o que seria fake news e o que seria opinião, né, essa dicotomia, que a discordância não pode sempre evidenciar uma suposta fake news. E os fatos são verdadeiros, mas podem ser colocados fora de contexto, em algumas situações. E quem definirá o que é verdade, em regra, será o detentor do poder. E que a multa também para quem acusa o outro de fake news, que eu chamei de fake da fake. E a cota algorítmica, né? O fake news configura até gostei da analogia, uma carta super trunfo para calar a parte adversa da nossa época, né? Jogo que o algoritmo emburrece, né? Teria que sempre caminhar e dialogar sobre duas camadas com opiniões e posicionamento diversos, e não só aquele posicionamento que afeta a nossa existência, mas ouvir também os posicionamentos distintos. Né? E citou, por fim, Karl Popper, né, o paradoxo da tolerância, que essa tese vem sendo, na sua ótica, aplicada de modo equivocado. Também como carta super-trunfo. Como carta super-trunfo. E eu acho que é importante registrar, em algum momento, agora, ou no geral, que o desembargador franqueou aos participantes um texto feito de autoria, feito especificamente para esse debate, não é? Tá? Franqueou um texto de autoria, liberdade de expressão e paradoxo da tolerância. Será disponibilizado a todos os integrantes, né? Já foi. Perfeito. E, por fim, eu demonstrei uma preocupação menos tecnicamente referida ao direito eleitoral, mas no processo civil, da
da preocupação da utilização da inteligência artificial generativa na fundamentação das decisões judiciais, coincidindo um pouco com a necessidade da supervisão humana, né? Sempre haverá necessidade de supervisão humana para não extrapolar o poder de convencimento do julgador. Essa é a minha ideia. Então, vamos chamar essas conclusões das conclusões do grupo 1, ou seja lá que não venha a ter. Isso agora pode ser respaldado por nós. Né? Sim, pode ser, Então, claro. Pode ser também, pode ser. Eu acho importante dizer isso, sabe por quê? Eu acho que, na minha opinião, enriquece, do ponto de vista acadêmico, saber que nós tivemos 2 grupos. Entendeu? Não é? Mas respaldado por todos. Por todos, sim. Tá? Só mais uma coisa, pessoal, rapidamente, se alguém for sair um pouco mais cedo, eu gostaria que todos nós falássemos 50 segundos com o microfone em pé sobre o que nós organizamos aqui, né? Sobre a iniciativa, sobre o grupo de estudo. Isso é cada um sozinho, entendeu? Só se alguém for sair mais cedo. É isso. Posso, então? Por favor, Alain. Bem, nosso grupo... Breve também, né? Sim, vou fazer mais ou menos no contexto que o Arthur fez, né? Começamos por uma exposição do Vladimir, que fez uma pesquisa breve que não encontrou uma definição de integridade democrática, e ele está sugerindo desenvolvermos melhor essa conceituação para a utilização da AGU internamente ou outros órgãos específicos. Nesse pormenor também, o Guilherme Pupi trouxe contribuições, já entrando dentro da proposta do Vladimir. Ele coloca que é mais fácil a gente definir o que não é democrático para atingir, né, para chegar a essa conceituação de integridade democrática. Falou que o Observatório da Democracia e o IDP estão trabalhando nessas conceituações, mas que eu acho que o trabalho do grupo não se conflita. Citou o caso recente da Guatemala, que formulou uma consulta à Corte Interamericana de Direitos Humanos, com a pergunta se a democracia é um direito humano e se os membros têm a obrigação de defendê-la, né? Então, essa conceituação, e como é uma pergunta, poderíamos até encaminhar essas contribuições para a Corte Interamericana, né? O Pupi sugeriu isso. Em sequência, nós abordamos depois uma exposição do Rodrigo Malta, mas já trazendo para essa sugestão do Guilherme Pupi, que a promoção da democracia, citando vários programas da Justiça Eleitoral, entre eles o Eleitor do Futuro, é importante para deixar claro às pessoas o que se perde não se tendo democracia. Então, a promoção da democracia é um dos caminhos no sentido de combater, né, toda essa perspectiva de desinformação, etc., ou ataques institucionais que as instituições têm recebido, no caso, o olhar específico para a justiça eleitoral. O Renato Coelho ele trouxe um resgate histórico sobre a democracia e falou um pouco sobre a experiência dele como observador internacional. O Rodrigo ele trouxe alguns exemplos nessa perspectiva do que o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas tem feito em relação à promoção da democracia, né? E trouxe um projeto piloto feito em Maceió, que é a seção mais que inclusiva, e ele colocando a necessidade desse olhar da justiça eleitoral, de todas as instituições, nessa perspectiva de uma maior inclusão. Citou também a participação dele no Comitê Intersetorial de Inclusão dos Povos Originários. Alain, desculpa interromper, só tal qual foi feito aqui com esse grupo, franquear alguém desse seu grupo, né, do outro grupo, se quiser fazer alguma observação que, porventura, né, rápida, né? Sim. Tá? Tá indo ok, né? Depois que eu acabar aqui, peço para cada um que, se quiser complementar alguma coisa, né? Porque eu estou fazendo, obviamente, de forma bem resumida. Na medida em que os debates foram bem
acalentadores aqui, bem propositivos, e tivemos diversas proposições. Mas, falando sobre esse comitê, ele falou sobre o trabalho que ele tem feito na ouvidoria também, a questão da busca ativa para cadastrar esse pessoal dos povos originários, e ele citando que só havia uma autodeclaração de apenas 997, e hoje chegou a 5.000, 3.600. Então, já demonstra um resultado sobre esse processo. E, concluindo, o Alexandre Dávila fez algumas perguntas direcionadas a esses programas da Justiça Eleitoral, porque não tinha conhecimento específico. Até elogiou essas ações da Justiça Eleitoral, que ele entende como relevantes, né? Mas ele fez uma abordagem mais nessa perspectiva de regulação das redes, ele colocando que a sociedade é vítima da polarização, onde as big techs lucram com essa polarização, né? Necessário criar um ambiente social mais seguro, e é necessário debater uma transparência do algoritmo, pois isso afeta a nossa democracia, e citamos diversos exemplos relacionados a isso. Por fim, eu fiz algumas abordagens falando sobre os trabalhos do Observatório, do curso de Defesa da Democracia e Combate à Desinformação, e a Procuradoria de Defesa da Democracia, e também dos projetos que a gente já fez em relação ao nosso grupo de pesquisa, especialmente os 2 artigos meu e do Daniel, que foram publicados anteriormente. O grupo, principalmente Guilherme Pupi, Alexandre, elogiaram muito o texto do Higino, que não pôde estar presente, eles consideram que ele fez uma abordagem bem ampla e profunda, enfim, e acho interessante isso ser incorporado às nossas conclusões aqui hoje. Acho que era isso, o resumo. Guilherme. Eu farei um brevíssimo adendo, Souto. Eu acho, primeiro, louvar a iniciativa, o projeto. Primeiro, elogiar o projeto, a iniciativa, muito importante, e dizer a importância também de, se possível, haver um compartilhamento, uma interlocução dos produtos, né, que vierem dessa iniciativa com o observatório, né? Imagino que isso já fosse um dado de realidade, mas não custa enfatizar, porque acho que tem fontes aqui muito importantes que convergem muito com o que a gente tem trilhado por lá, e acho que vão enriquecer demais o trabalho que a gente tem desenvolvido por lá. Só isso. Todos já estão integrados já no... Eu quero fazer, Guilherme, pegando sua intervenção, eu quero primeiro fazer um pedido de desculpas público. Eu acabei não convidando o Ademar, que é uma figura importante, que vem coordenando junto com você essa relação IDP e o Observatório. Dizer que o Paulo Cel foi convidado, que é conselheiro como eu, mas que tem, até porque eu estou à frente da escola, né, embora seja secretário executivo do Observatório, mas ele que tem estado mais à frente, ele foi convidado, viria, mas de última hora teve que desistir, acho que ele foi para São Paulo hoje, com o ministro, e dizer sim. Eu coloquei lá o apoio ao Observatório da Democracia, então, até quero que você transmita isso ao Ademar, né? Ele vai ter posição de destaque no próximo encontro nosso. Dizer que vamos elogiar o trabalho do Higino e sugerir, quem sabe, ele poder ampliar um pouco mais e a escola publicar aqui, seja em forma... Eu acho até que nós temos 2 revistas, uma é A2, né, todo mundo sabe, quem é da área acadêmica, que a A2 é bem elevada, e temos uma publicações da AGU, que nós temos tranquilidade para publicar o que a gente quer. Podemos fazer uma revista, dá muito trabalho, não é? Eu digo assim, dá muito trabalho que tem que ficar ligando para as pessoas, cadê o artigo e tal, todo mundo é muito ocupado e tal. Talvez fosse mais vantajoso para, na condição de nossa de grupo de pesquisa, publicar um livreto, um livrinho
Como ontem, você tem aquele lá do Supremo que você me deu ontem? Está aí? Não, né? Não, está na minha parte. Tá. Podemos publicar um livreto com isso aqui do Higino. Eu não sei se o Vladimir tem alguma coisa pronta. Está pronto? Entendeu? Pede para ele ampliar um pouco. Pronto. Pode ser também. Pode ser. Ok, é isso. De qualquer forma, eu pedi para juntar todos esses documentos já no nosso núcleo já existente do grupo de pesquisa. Tá. Fica no SEI? Isso, fica no SEI. Pessoal, então, não é SEI, é Sapiens aqui, Super Sapiens. Mas é o similar. É similar, mas é. Bem, pessoal, eu creio que nós atingimos os objetivos, né? Propusemos uma discussão franca e aberta, todos tiveram condição de participar. Não há divergência com, né, não há nenhum porém, né, com o que foi exposto. Temos algumas propostas, né? Vamos filtrar para ver qual é que a gente vai dar. Não é filtrar, vai dar prioridade. A palavra filtrar não é adequada, não. Agradecer muito a presença de vocês, todo mundo muito ocupado, né? Temos advogado de governador aqui, advogado de vice-governadora, por aí lá vai, todo mundo muito ocupado, o desembargador William Douglas, que é um homem que produz bastante, está aqui, né, conosco. Agradecemos. Eu acho que, efetivamente, foi uma manhã muito importante, vitoriosa. Vamos elaborar as conclusões e depois passar para todos. O Walter já se colocou à disposição para a gente fazer alguma coisa juntos com o BNDES, me disse aqui agora. Eu acho que é isso, né, pessoal? Não tem mais, né? Alguém quer fazer algum tipo de... Eu só quero agradecer mais uma vez, Souto, a você, ao Arthur, ao Alain, pelo convite, pela iniciativa, parabenizar, ressaltar da importância e fazer votos de que a gente possa, de fato, produzir coisas que tenham um impacto prático. Eu tenho certeza que é o que vai acontecer e fico feliz de poder participar desse esforço conjunto. Obrigado, meu caro.